O que sou para a maioria das pessoas? Uma nulidade, um excêntrico, uma pessoa desagradável, alguém que não tem posição na sociedade e nunca terá. Em suma, o mais baixo dos baixos. Vocês sabem quem pronunciou essas palavras há mais de 100 anos atrás? Um dos artistas mais famosos e mais falados da atualidade. Vincent van Gogh. Hoje em dia, ele é um artista extremamente famoso e reconhecido, mas vocês sabiam que, na época em que ele viveu e pintou seus quadros, ele não se destacava? Uma curiosidade: Van Gogh só vendeu um único quadro a sua vida toda. Ele passou todos os seus dias atormentado pela insegurança, que inclusive foi dificultada pelos problemas psicológicos pelos quais ele passava. Foi revelado que o artista sofria de transtornos de bipolaridade, eh, e, e transtorno de personalidade com traços de borderline, que inclusive foram condições agravadas devido ao consumo excessivo de álcool. É, além disso, ele também sofria de manifestações de caráter emocional, principalmente depressivo, perda de identidade, alucinações e impulsos autodestrutivos. Ou seja, Van Gogh era uma aberração para a sociedade e, como ele mesmo disse, nunca seria reconhecido. Mas quando esse artista morreu aos 37 anos de idade, ele não deixou apenas dor e sofrimento, deixou também suas marcas de esperança e resiliência. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Eu não vim aqui só falar do Van Gogh. Eu acho interessante que cada um de nós reflitamos sobre quem as pessoas querem que sejamos e quem nós realmente somos. Então eu te pergunto, você está moldando a sua própria personalidade de acordo com seus objetivos ou ela está sendo moldada por julgamentos externos para agradar os outros? Afinal, o que é a personalidade? Ela já nasceu com a gente ou ela é desenvolvida ao longo do tempo? Nossos comportamentos são a nossa personalidade? Bom, talvez os nossos comportamentos sejam apenas a maneira que aprendemos a viver e agir de acordo com o ambiente em que vivemos e as pessoas com quem convivemos. A, a personalidade, ela influencia em várias áreas da nossa vida, né? Relações pessoais, decisões no trabalho, estudos, etc. Ou será que muitas vezes ela está sendo influenciada para agradar os outros? Eu acho que a maioria de nós já se sentiu que não era muito bem-vindo em algum lugar, até porque nós somos diferentes e não conseguimos agradar todo mundo, né? Cada um de nós já nasceu com uma personalidade própria, com uma essência própria. E tudo aquilo que vemos, passamos e sentimos faz com que as nossas visões e o nosso modo de pensar e sobre as coisas mude ao longo do tempo. Isso acontece até o dia da nossa morte. Eu já ouvi diversas histórias de adolescentes que sofreram bullying, foram rebaixados ou ficaram sem amigos, simplesmente por serem e mostrarem quem eles são. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que inclusive passou por isso e nós chegamos à conclusão de que muitas vezes pessoas intensas e expressivas acabam se tornando estranhas para a sociedade em que convivem. Esse isso corta o coração, atinge o emocional, até que a pessoa mude para alguém que ela não é, alguém totalmente diferente, só para agradar os outros. Isso também pode gerar diversas complicações psicológicas, como a ansiedade, a depressão, a timidez ou até mesmo bloqueio emocional. Não é à toa que muitas pessoas têm medo ou se sentem envergonhadas de demonstrar o que sentem. Segundo a psicóloga Maria Cristina Souza Araújo, pessoas que sofrem ou já sofreram de julgamentos externos tendem a ficar cada vez mais longe de sua verdadeira personalidade. O sujeito passa a não ter referência de quem ele mesmo é, se sente inseguro, vive com essa sensação de culpa e acaba sempre preferindo deixar as coisas como elas estão. Muitas vezes nos encontramos em situações sem saída, situações em que devemos tomar uma decisão difícil, mas temos medo de uma mudança drástica, então simplesmente mudamos quem somos para nos adaptarmos a algo que está nos fazendo mal. E nos, isso causa uma exaustão mental. É importante que nós tenhamos autocontrole para sabermos nos adaptar e nos comportar em diferentes situações, além de aprender e lidar com críticas. Mas não deixar que apenas as críticas e os momentos difíceis moldem quem somos para não perdermos nossa verdadeira essência.
Nem sempre vamos pensar da mesma forma que as pessoas ao nosso redor, mesmo que tenhamos que conviver com elas. Mas existe um longo processo entre aprender a aceitar a visão do outro de maneira respeitosa e mudar o seu próprio ponto de vista para concordar com aquilo. A vontade de quebrar as expectativas sociais e ser feliz com as pequenas coisas que amamos é tão grande que poderia nos levar até o Alasca. Into the Wild é um filme que representa a vontade de quebrar as expectativas sociais e viver a liberdade de amar os próprios amores. Esse filme mostra de uma maneira muito representativa como a sociedade muitas vezes quer impor até aquilo que nós devemos amar e como seguir o seu próprio caminho faz com que você encontre a sua verdadeira felicidade e os seus verdadeiros objetivos. Viver a liberdade de ser eu mesmo e aproveitá-la é melhor do que ser consumido pelos julgamentos externos. Eu sempre penso sobre isso, porque e se Van Gogh tivesse sido consumido por tudo aquilo que ele ouvia sobre ele? E se ele tivesse desistido de pintar? Ele nunca teria ele nunca teria alcançado o sucesso que ele tem hoje, e ele nem sabe que ele tem todo esse sucesso, né? Então, resumindo, o bullying nas escolas, o medo de ser julgado, às vezes traumas, críticas que talvez nem existam, mas você pensa que existem por insegurança, ou até mesmo a aflição de sair da zona de conforto, faz com que o seu jeito seja moldado para alguém que você não é, para agradar os outros. E isso causa uma exaustão mental que te consome até o dia em que você finalmente conseguir agir da forma como você quer, que muitas vezes não chega. Então, você vai continuar sendo quem você não é quando isso está acabando com o seu interior, ou, ou você vai simplesmente aprender a lidar com isso e ser quem você gostaria de ser sem medo nem arrependimentos. Voltando lá para o início, como você vê Van Gogh diante desse contexto? Eu particularmente admiro muito a história desse artista por trás de suas artes, porque, apesar dele ter lidado com seus problemas por meio da bebida, ele nunca deixou de ser ele mesmo e nem deixou de pintar, deixou apenas suas belas artes, que inclusive não se encaixavam nas normas estéticas da época. É compreensível a falta de ajuda numa época sem tecnologia e sem rede de apoio que ele poderia recorrer. Mas Van Gogh expressou seus sentimentos através de suas artes. E, além disso, ele também deixou poesia em suas palavras. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas frases desse artista que mostram determinação em seus objetivos e amor na sua essência, apesar de tudo que ele passou. E também que sirva de exemplo para todos nós, para vermos também a sua grandeza, a grandeza de seu nome não apenas nas artes, mas também na sociedade. Van Gogh dizia: "Tento cada vez mais ser eu mesmo, me importando relativamente pouco se as pessoas aprovam ou desaprovam." Além disso, ele também trazia uma crítica à normalidade, que, por sinal, é outra palavra para o estereótipo padrão atual. Vincent afirmava: a normalidade é como uma estrada pavimentada. É confortável caminhar, mas nela não crescem flores. Por último, ele disse que o seu sonho era pintar estrelas. E como muitos de vocês devem conhecer, eu espero, o seu quadro mais famoso é A Noite Estrelada. E isso só foi possível porque Vincent afirmava: "Eu sonho a minha pintura e eu pinto meu sonho. Então vá lá fora e pinte as estrelas." Obrigada.